pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 e seguintes. 1 Reis 19, versículo 9 e seguintes. Nós estamos falando aqui do profeta Elias, que estava sendo ameaçado por Jezabel, por homens e mulheres. E depois de ser visitado por Deus, está lá no versículo 7, o anjo do Senhor veio e disse a Elias: levanta e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Veja, o Senhor veio em auxílio de Elias. Mas no versículo 9 nós vamos encontrar o seguinte: que Elias andou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Vai lembrando aí dessa quaresma, desse tempo que estamos vivendo. Mas olha o versículo 9. Chegando no monte Horebe, Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. Então a palavra do Senhor veio a ele dizendo: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, demoliram os altares, mataram à espada os teus profetas. Só eu escapei, mas agora querem também me matar. O Senhor então disse a ele: sai daí e permanece sobre o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Passando o terremoto veio fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se o murmúrio de uma brisa leve. E ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada os teus profetas. Só eu escapei, mas agora querem matar-me também. O Senhor disse: vai e volta pelo teu caminho rumo ao deserto de Damasco, e lá ungirás Azael como rei de Arã. E ungirás também Jeú, filho de Nansi, como rei de Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meula, como profeta em teu lugar. Veja, há um contexto que eu já trouxe para você. Elias estava com medo, estava sendo perseguido. Ele viu os profetas sendo mortos e ele fugiu. Ele foi para o monte, sim, mas no monte Elias entrou numa gruta. Elias quis se esconder, ele ficou lá escondidinho e ele ficou com medo, porque ele estava sendo ameaçado de morte. E Deus disse para ele: Elias, o que você faz aqui? Ele respondeu que ele estava ardendo de zelo, mas que também os profetas haviam sido mortos e só sobrou eu, disse ele. E Deus vai dizer: sai daí, vai para o monte, vai rezar, Elias. E Elias foi. Aí a história vai dizer, a palavra, vai dizer que passou o vento, passou o terremoto, passou o fogo, mas o Senhor não estava em nenhum desses momentos. E depois veio a brisa.
E aí, quando veio a brisa, vai dizer lá o versículo 13, que Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e ele ia voltando para a gruta. Quando ele ouviu Deus dizendo de novo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu. E aí sim Deus disse a ele, direcionou a ele, dizendo: Elias, não volta para a gruta. Eu estou falando contigo, Elias. Eu estou te dando ordens. E aí ele recebe a ordem de ungir Azael, Eliseu, né? Jeú. E ele vai dizer também que ele não ficou sozinho. Olha só. Que Deus vai dizer, continuando a leitura, né? Que outros escaparam também. Que ele não estava sozinho. O que é que Deus me inspirou trazendo essa palavra hoje? Que é preciso subir ao monte para rezar. E é preciso também esperar Deus falar. Não é no terremoto, não é no fogo, não é no vento impetuoso. Não desista. Não volte para a sua gruta, para o lugar onde você se esconde com medo. Sai da gruta e vai para o monte rezar. Sai do medo, do desespero, do espírito de desespero que tomou conta de você, do medo que fez você ficar no seu quartinho e não sair de casa, da cozinha, da sala. Vai subir ao monte, ou seja, vai rezar e vai esperar Deus falar com você. E pode ser que ele não fale no primeiro momento, como ele não falou com Elias, ele não falou no terremoto, não falou no fogo, não falou no vento, ele falou na brisa. Deus vai falar? Vai. Rogério, ele vai falar comigo? Vai falar com você. Mas é preciso esperar Deus passar na sua vida. E não é na gruta que você vai ficar, né, padre? É no monte, é na oração. Mas aí, já você falando, Deus já está falando para eles. Com certeza. Mas assim, quando a gente abre a palavra de Deus, que a gente proclama a palavra de Deus, ela já é para você, para mim, para todos nós. Então, essa palavra já é para você. Qual é a tempestade que está chegando na sua casa? Qual é o fogo que está pegando queimando fogo, né, na padre? sua casa? Qual é o vento que está entrando e derrubando tudo na sua casa? Então é isso. Mas aí o profeta tem uma resposta. Deus perguntou: Elias, o que está fazendo aí? Ele disse: estou ardendo de amor por Deus. Então, esse amor ardente que vai fazer você enfrentar este fogo, fazer você enfrentar as tempestades, vai enfrentar o terremoto, tudo, mas ardendo de amor por Deus. Aí o vento de Deus, a brisa suave de Deus vai passar e falando com você. Que fazes aí? Escuta a palavra que eu vou te dizer. E aí Elias teve que descer do monte, Ele rezou, mas teve que descer do monte e fazer o que Deus pediu para ele, né? Vai lá embaixo. Unja fulano como rei, rei de Judá, rei de Israel, e unja Eliseu como profeta no seu lugar. Olha, teve que descer do monte. Agora enfrentar, porque Deus vai nos colocar de pé para enfrentar. Hoje Deus está te preparando para você enfrentar essas tempestades, terremotos, este fogo. Mas Ele quer colocar no seu coração esse amor ardente por Ele. Esse amor que faz com que você sinta forte, que vai ser capaz de ungir a sua vida. Você vai ungir a sua casa, vai ungir aqueles que estão perto de você. Você vai fazer com que outros assumam com você a luta para vencer as tempestades, os terremotos e o fogo abrasador que estão atacando você. Então, hoje, esta graça está chegando na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia. É você que estava aí
agora rezando, Senhor, como eu vou fazer isso? Como eu vou enfrentar isso? E o Senhor está dizendo, reacende no seu coração este amor ardente. Reacende, Senhor Jesus. Sim, vem acender, Senhor. Vem reacender. Quero convidar você a ficar em pé, você que está aqui. Vamos pedir que essa brisa passe na nossa vida hoje. Já passou o terremoto aí? O fogo está pegando. Vamos pedir essa brisa do Senhor. Vamos pedir que nós queremos mergulhar nas profundezas do Espírito. Abre os seus braços e canta. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Que venha a nós, Senhor, essa brisa suave, a presença do Teu Espírito, para falar ao coração daquele que está desesperado. Vem, ó Espírito Santo, vem, ó sopro de Deus, vem retirando aquilo que o terremoto fez na vida das pessoas, o que o fogo fez no coração de muita gente, o que o medo, e por isso o se distanciar de Deus, o entrar na gruta, o desacreditar, ou ficar com medo, fez no seu coração. Vem, ó vento, que fende sim as rochas, mas ó vento que acalma o coração. Coloca a mão no peito, na região do coração. Se você tem a Bíblia em casa ou no lugar onde você está, coloca a Bíblia, como eu estou fazendo. Senhor, passa aqui com uma brisa suave. Passa dentro de mim, Senhor, como esse sopro passou na vida de Elias. E traz, Senhor, esperança. E traz paz, principalmente a paz. Porque quando reina a paz, reina a ação do Espírito. E se reina a paz no seu coração, você toma decisões em Deus. Que reine a paz sobre você. Vai soltando a sua voz no Espírito, que essa brisa leve paire sobre nós aqui, nós que estamos aqui no rincão do meu Senhor, onde é o cenário do Amor Vencerá. Estamos aqui no território eucarístico, que é a Canção Nova. Que uma brisa passe sobre nós aqui, que estamos trabalhando uma brisa do Espírito. Ora lá Maria, lá Maria. É a grande oportunidade, né? Quando a gente se deixa, né? A gente senta e vai
permitindo que o Espírito Santo vai fazendo esta obra nova em nós, né? Vai acalentando a nossa alma, vai nos dando entendimento para aquelas tempestades que chegou, que sacudiu, que você não compreendia o que estava acontecendo. Por que está acontecendo isso? Porque isso aconteceu na minha casa, né? É um terremoto, tem hora que as coisas acontecem, parece que vai desmoronar tudo. Mas aí que está, quando nós nos fortalecemos em Deus, a gente pergunta ao Senhor, a gente pede a graça de Deus, a força de Deus, a coragem de Deus. Senhor, visita a minha casa, visita essa situação, porque eu não estou entendendo, não estou compreendendo o que está acontecendo, mas o Senhor possa vir agora nos capacitar. Ele foi dando entendimento a Elias, porque Elias estava fugindo da perseguição, da morte, daqueles que queriam destruir a sua vida, a sua história. Então ele foi se refugiar, achando que uma gruta era a proteção. Porque às vezes a gente acha que alguma coisa é a nossa proteção. Mas a proteção dele estava no Altíssimo. É Deus que o protegeu. É Deus que envolveu ele com a sua graça. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Não adianta às vezes a gente se esconder, ficar trancado no quarto. Eu me lembro que eu fui visitar um senhor e ele estava trancado no quarto, fechou a porta, fechou a janela. E aí tudo escuro, ele não queria ver a luz do dia, porque ele achou que aquela escuridão ia ser o refúgio para a vida dele. E aí eu abri as janelas, abri a porta. Aquele homem já fazia uma semana que não tomava banho, estava fedendo. Eu disse para ele: olha, é a luz de Deus que está entrando no seu quarto, é Deus que está chegando aqui para te visitar. Não é eu, é Deus que quer te visitar hoje. É Deus que quer entrar na sua vida, na sua história. Deus que quer participar desse sofrimento. Porque Deus participa dos nossos sofrimentos. Ele assume os nossos sofrimentos. Ele toma sobre si as nossas dores. Jesus toma. Então por isso ele coloca, aquele homem abriu, começou a olhar e começou a entrar aqueles raios de sol. Eu abri a janela. Começou a entrar aquele ar fresquinho no quarto, que o quarto estava quente, fechado, fedendo. Entrou um novo ar dentro do quarto, a porta. Como hoje a brisa de Elias, né, a brisa suave de Deus foi entrando naquele quarto. Aquele homem começou a respirar. Falou: eu não sabia que estava tão belo lá fora. Não percebi que estava tão belo lá fora. Então, às vezes, nós nos trancamos nas nossas misérias, nas nossas tristezas, nas nossas dores, nos nossos sofrimentos, e não deixa ninguém participar, nem Deus pode entrar. Às vezes, a gente não deixa Deus entrar na nossa intimidade. A gente se tranca tanto que a gente fecha, que Deus não pode entrar, que o Espírito Santo não pode agir. Mas Deus quer entrar. Você que está trancado, abre o seu coração. Fala: Senhor, eu não estou tendo palavras nem para rezar direito. Eu não sei mais rezar. Eu não sei mais pedir. Mas venha adentrar no meu coração. Pequena oração. Não precisa ser grande oração. Deus só precisa de uma oportunidade para mover as montanhas do nosso coração. As tempestades. Esse fogo que acende, que tem vontade de explodir, de morrer, de matar. É um fogo que é da paixão, é um fogo violento. Mas quando Deus chega, Ele traz essa brisa que vai apagando esse fogo, né? Nós pedimos: Senhor, venha acalentar, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Vem com Teu Espírito. Traz uma suavidade. Aquele que está sentindo peso hoje, a você está sentindo pesado, até o corpo está pesado. Aquele que precisa sentir a suavidade do Espírito hoje, porque o fardo está muito difícil de carregar, porque as notícias não foram boas. Sopra, Senhor, o Teu Espírito. Meu irmão, acalma o teu coração e deixa essa brisa de Deus entrar nessa alma que está se sentindo sufocada hoje.
pessoas que estão escondidas diante dos seus problemas, como Elias na gruta. Sai e vai rezar. Abre a sua boca e vai pedindo: vem, Senhor, falar comigo. Você que estava pedindo uma resposta de Deus, está vivendo dias de incerteza, perceba a voz de Deus na brisa suave do Espírito. Não é nessa bagunça que está a sua vida, nesse terremoto que está o seu escritório, nesse lugar de discussão aflorada, nesse fogo de discussão. Não, Deus não fala aí, Ele não está falando com você, Ele está falando no seu interior. Vai orando no Espírito e deixa o Senhor falar com você. Quando nós estamos vivendo crises e momentos difíceis, nós temos que subir um monte e nós temos que rezar. Tem uma música que o Sapo tocou esses dias no Sorrindo para a Vida, que ela, quando ela foi composta, eu vou contar a história dela para você. Meu esposo, quando compôs essa música, ele estava acabando de entrar na Canção Nova. E ele foi ser câmera. E ele estava justamente nesse programa, No Amor Vencerá. Olha só. E nossos câmeras sabem muito bem, né, que às vezes há um deslize, né, uma câmera que voa. Mas, e naquele dia, naquele programa, uma câmera voou, né? A gente diz, saiu do foco. E ele estava aprendendo, mas não tinha sido ele que tinha pegado aquela imagem. Mas quando terminou o programa, olha só a história. A acusação veio sobre ele, porque ele era novo. Foi fulano. E não tinha sido. E ele tinha acabado de entrar na Canção Nova, isso lá no ano de 1998. Ele foi para o quarto dele, ele pegou o violão e ele disse assim: eu vou rezar, porque Deus, Ele é o Senhor dessa obra, a Canção Nova, e Ele vai falar comigo. E Deus falou com ele, dando essa canção, que diz muito daquilo que Elias viveu, que quando entra o desespero, quando entra um momento difícil, a gente tem que olhar para nós, lá para dentro, e ter a certeza que Deus está conosco. Quando a dor é muito forte e a paz não reina mais, quando a luta é constante e as forças se esvaem, quando o amor que muitas vezes insiste em se acabar, mas se os homens olham os atos, Deus considera as intenções. Há uma certeza sim, olha pra dentro e vê um Deus em teu socorro, com um amor que não descansa. Há uma certeza sim, olha pra dentro e vê um Deus em teu socorro, com um amor que não descansa. Escuta, se não nascem mais os sonhos, nem mesmo olha para trás, se depara com o presente e vê que quase se desfaz, não desista assim tão fácil, há motivos para tentar. Seja forte, tem coragem, vale a pena continuar. Há uma certeza sim, olha pra dentro e vê um Deus em teu socorro, com um amor que não descansa. Há uma certeza sim, olha pra dentro e vê um Deus em teu socorro, com um amor que não descansa. Quando o turbilhão vem, quando os problemas vêm, é preciso se recolher sim, mas em oração.
E Deus vai falar. Foi o que aconteceu naquele dia. E Deus falou através dessa letra, através dessa canção, e ele se levantou e graças a Deus está aqui até hoje, servindo ao Senhor. Elias também precisava desse sopro de Deus, dessa voz de Deus, naquele momento de desespero. Deus vai falar com você. Jesus já está chegando. O sopro, a brisa, o alívio está vindo, e que Ele fale ao seu coração e que cesse dentro de você essa guerra, esse tumulto, esse medo que paira sobre o seu coração. Vamos aplaudir Jesus que está chegando aqui? Ele está vindo para nos consolar. Ele está aqui, olha para Ele. Há uma certeza, Ele está no meio de nós. Jesus reina no meio de nós. Há uma certeza sim, olha para dentro e vê um Deus em teu socorro.